Hoje eu vou te ensinar como aplicar efeitos de cor, os famosos LUTs, nos seus efeitos de TikTok usando o Effect House. Eu não vou só ensinar a você fazer isso na imagem da câmera, como vocês estão vendo aqui, ó, no controle de intensidade, mas também aplicar esse efeito em objetos 3D que possam ter aí no seu efeito, como no exemplo aqui. Então, se você quer aprender isso, fica até o final nesse vídeo aqui e já deixa um like, um comentário agradecendo por trazer esse tutorial aqui gratuito para vocês. Então é isso. Fiquem por aí e bora pro vídeo. Um aviso rapidinho aqui antes de começar o vídeo. Se você já sabe qual é esse aviso, pode pular pra frente, mas vamos lá. O Effect House, que é a plataforma de criação de filtros do TikTok, ele tá em constante atualização porque ele tá na sua versão beta ainda. Então pode ser que coisas que você veja no seu vídeo sejam diferentes do seu programa devido a alguma atualização, alguma mudança. Nesse caso tem duas opções. Ou você vê se eu já fiz algum vídeo atualizado, ou você comenta aí pra eu trazer um vídeo atualizado. Além do mais, dependendo da atualização, dá pra você seguir o tutorial normalmente. Então dá uma olhadinha no vídeo. E um último aviso aqui é que antes de comentar uma dúvida, comenta aí também um agradecimento por ter trazido esse conteúdo aqui pra você. Deixa o seu like, se inscreve no canal, me siga nas minhas redes sociais, veja os meus links na descrição, aí depois você manda uma dúvida pra mim. Pode ser? Então, vamos lá pro tutorial agora, que eu tenho certeza que você vai aprender algo bacana. Vamos lá, pra gente fazer efeitos de cor, né? Primeiro a gente tem que entender como que eles funcionam dentro da plataforma Effect House. E não é um jeito muito diferente de outras plataformas. Aqui dentro do software, né, para você achar esse tipo de efeito, você vai achar com o nome de Filter. Então, né, tudo que a gente faz aqui dentro do Effect House, né, até pelo nome Effect House, são efeitos de realidade aumentada, e quando a gente fala de um efeito de cor, na verdade a gente está simulando um filtro de cor, igual tinha nas câmeras fotográficas antigamente. O único jeito de mudar a cor das fotos era colocando um filtro por cima da lente, né? Então é por isso que a gente tem essa referência. E ele funciona de maneira parecida com vários softwares aí, que é através de LUT, né? LUT, que é uma sigla aí para Lookup Table, que seria, numa tradução livre, tabela de pesquisa. O que é um LUT? Um LUT é nada mais do que essas imagens aqui que eles estão chamando de color card, né? Então é essa imagenzinha, você vai baixar esse PSD que está aqui na documentação do Effect House, e ele é, né, uma tabela de pesquisa. Então ele tem todas as cores de RGB aqui, e o programa ele vai pesquisar as mudanças que foram feitas nas cores originais. Então ele vai lá, o vermelho mudou para esse vermelho mais escuro, e aí ele vai pegar essa modificação e vai mudar na imagem que você quiser, né? No caso aqui, a imagem da câmera, tá? Então é assim que funciona os efeitos de cor usando LUT, e é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Então você vai lá na documentação e baixa aqui na aba de Filter, ou você pode ir nos meus recursos gratuitos, que tem um link aí na descrição. Eu baixei e coloquei lá para vocês, tanto em PNG como o PSD, para você editar no Photoshop. Aí uma coisa muito importante, né? É importante que você use o arquivo em PNG e que você salve ele em PNG também, porque se você salvar em JPEG, o JPEG ele destrói um pouco os pixels da imagem e pode ser que seu efeito de cor fique estourado. Então sempre salve em JPEG. E aí uma coisa para ficar claro também, você não precisa usar o Photoshop, você pode usar qualquer editor de imagem. O único requisito nesse sentido é que ele salve em PNG depois. Então o Photoshop ele salva, né, naturalmente, então ele é uma ótima opção para fazer isso. E aí algumas considerações aqui antes de você criar. Para a gente mudar essas cores, né, e a gente tem que ter em mente que são cores, a gente tem que mexer em cores. Não vamos colocar granulado, não vamos colocar efeito de desfoque, nada disso, somente cor. O resto a gente faz dentro do Effect House, tá? Tudo que não for cor, ok? Então vou dar uma dica aqui para vocês de como fazer isso no Photoshop de maneira prática. Inclusive, se vocês abrirem o template que eu vou deixar aí, né, no meus recursos gratuitos, eu já vou deixar desse jeito aí a versão de Photoshop. Mas se você quiser aprender, ó, vou selecionar os dois. Ele vem com duas camadas, uma aqui para você visualizar como ficaria numa foto. Então tem cor azul, tem verde, tem cor de pele e vários tons de pele, então é bem legal esse template aqui. Mas você pode colocar qualquer imagem que você quiser, tá? Depois que você colocou, você seleciona os dois aqui, ó, clica com o botão direito e vem em
converter em objeto inteligente, tá? Que ele vai transformar tudo em um mini projeto dentro do Photoshop. E aí toda vez que você clicar nessa folhinha aqui no canto da camada, ele vai abrir esse projeto em outra tela. Aí você pode redimensionar ele aqui para ficar do tamanho certo, né? Aí é uma questão de Photoshop mesmo. Eu já vou deixar no template certinho para vocês, tá? Aí ele tá aqui. E aí, dentro desse projeto, eu vou desativar a visibilidade da nossa tabelinha, né? Porque é difícil de visualizar como vai ficar por ela. E aí eu vou salvar aqui, dei um Ctrl S, vou salvar. E vou fechar essa aba para ele voltar aqui para o nosso template original, tá? E aí eu vou vir aqui em cima em filtro, o Photoshop está em português, o seu pode não estar, mas você vai em filter e filtro do Camera Raw, ou qualquer coisa em inglês que tiver como Camera Raw. O Camera Raw é o editor de cor aqui, é como se fosse um mini Lightroom dentro do Photoshop, tá? E aí o Camera Raw, né, como ele é parecido aí com o Lightroom, você vai ter várias opções iguais, mas eu recomendo para você que é iniciante, não sabe trabalhar com isso ainda, vir aqui ó, em misturador de cores e trabalhar por aqui. Então a gente tem aqui as opções de matiz, né, que seria o Hue. Então eu posso mexer na matiz do vermelho e mudar a cor do vermelho, dos laranjas, ó. Então quero dar um bronze a mais, eu posso puxar um pouquinho para baixo. Aí a gente tem a segunda opção aqui como saturação, eu posso aumentar a saturação do laranja, ó. Aí fica o pessoal mais bronzeado. Posso aumentar aqui do vermelho também. Aí a luminescência, se eu diminuir aqui o do laranja, ó, todo mundo fica mais bronzeadinho também. Mas aqui é só um exemplo, eu posso mexer aqui no verde, por exemplo, né? Então eu tenho verde, o matiz dele, olha lá atrás as árvores mudando de cor, tá? E aí eu vou fazendo essas alterações. Isso aqui é prática e também estudo, tá? Então vocês podem procurar aí estudar sobre color grading, que vocês vão aprender mais. Não dá para me ensinar tudo num vídeo só estou ensinando o caminho para onde você vai encontrar as coisas. Então eu vou dar um OK aqui, depois que eu fiz, só fiz de exemplo aqui, tá? Dei um OK. E o que acontece? Agora, quando você clicar duas vezes aqui na folhinha e ativar novamente a tabela e salvar, quando você voltar, o seu efeito de cor já vai estar aplicado nela, tá? Então é por isso que eu faço desta maneira. E aí você fala, não gostei, quero mudar um pouco. Aqui embaixo, ó, ele já vai estar com o filtro do Camera Raw aplicado, tá? Então você clica duas vezes aqui e ele vai abrir aquele editor para você, igual o Lightroom, ok? Aí você fez as edições que você queria, você vai lá e salva um PNG. Então, deixa eu salvar aqui na pastinha. PNG, vou salvar como LUT, salva com o nome que você quiser. Só é importante salvar como PNG e deixa o arquivo grande mesmo, tá? Ele tem, geralmente LUT fica pesado para não ficar estourado. E aí eu só vou deixar sem efeito nenhum aqui, porque eu vou deixar esse template aí para vocês. Aí é só vocês clicarem duas vezes ali no Camera Raw, tá bom? Então deixa eu só resetar aqui. Para resetar, você pode clicar aqui com o botão direito, excluir filtro inteligente. E aí eu vou aplicar ele de novo aqui, sem nada para vocês poderem mexer. Beleza? Então não deixa de clicar aí no link da descrição. Agora a gente vai lá para o Effect House. Agora estou aqui no projeto em branco do Effect House. A gente vai adicionar a nossa imagem aqui dentro. Se você vir aqui em Add Asset, né, essa opçãozinha aqui, e depois Texture, você vai ver que tem aqui LUT Texture, mas aqui são as texturas que já vêm com o Effect House, tá? Então a gente já tem alguns efeitos de cor aqui, depois eu vou mostrar para vocês, mas no caso aqui a gente só vai importar no From Computer, aqui no Import From Computer, a textura como uma textura normal mesmo. Tá vendo aqui, ó, efeito de cor, LUT. E aí uma coisa muito importante, você vai clicar nessa textura e aqui na compressão dela, aqui no Inspector, você vai colocar em None. Senão, o seu efeito de cor vai estourar, tá? E aí a gente tem duas maneiras de aplicar esse efeito. A maneira mais fácil, né, de você aplicar na câmera esse efeito, é você vir aqui na hierarquia, clicar no maisinho e selecionar aqui, ó, cadê? Post Effects. Mudou isso aqui, eu fico sempre perdido aqui, ó. Post Effect. E aí você vai ter a opção aqui de
Filter, tá vendo? Então vem em Filter, aí ele vai aplicar um LUT de exemplo aqui, e ele já aplica aqui imagens de teste pra gente ver como é que fica, e já tá aplicado na câmera aqui também, tá vendo? E aí a gente tem aqui, ó, Texture de LUT, né? Então ele vai aparecer aqui pra gente a textura que a gente subiu lá. E tá aí, ó, o efeito que a gente aplicou. Aí aqui a gente tem uma opção para definir a intensidade dele, direto aqui do Inspector. A gente pode mandar ele também para programação visual, aqui, né, o scripting visual. E a gente também consegue colocar a textura aqui pelo scripting visual. E aqui você conseguiria, por exemplo, colocar vários efeitos de cor em um efeito só. Você quer aprender isso? Então comenta aí, que daí eu trago isso em outro vídeo, tá? E uma coisa muito legal que a gente tem aqui no LUT do Effect House é o Color Correction, que a gente pode adicionar aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer... isso aqui está menos saturado, né? Então, em vez de você mudar o LUT, você pode ativar aqui o Color Correction e mudar a saturação por aqui, direto, tá? Tá muito escuro, quero aumentar um pouco a exposição. Você pode aumentar por aqui. E aí, é claro, né? Dependendo do que você mexer, você vai estourar as cores do seu projeto. Então, tome muito cuidado, tá? Então, essa é a forma básica de você fazer o efeito de cor, mas vamos supor que você quer colocar cor, né, nos seus objetos 3D, por exemplo, que estão na sua cena, né? Porque se eu vier aqui, por exemplo, colocar um 3D, um cubo, né? Coloquei um cubo, aí eu vou criar um material para ele aqui em PBR e eu vou botar ele azul, né? Que é uma coisa que eu lembro que a gente mudou lá no nosso LUT, são as cores do azul. Então, opa, mexe não, a gente vai no material. Lá, deixamos o nosso cubo azul. Você pode ver que se eu vier aqui, ó, que ele criou a opção pra gente de filter e mudar a nossa intensidade do nosso filtro aqui, ele não vai mudar a cor do nosso 3D. Por quê, né? A gente tem aqui a câmera, que é a câmera que está fazendo esse efeito de LUT, e ela está fazendo o efeito somente na imagem da câmera, não está fazendo na minha cena toda. Então tem uma outra forma da gente aplicar esse LUT, que é aplicar como um componente da nossa câmera. Então eu vou excluir esse filter aqui, e aí a gente já tem uma câmera que já vem como padrão, mas se você tiver criado outras e tal, é essa câmera que está renderizando o nosso cubo, né? Então ela está renderizando aqui a layer padrão, né? Que seria a default layer. E aí quando eu venho aqui no cubo, ó, eu vejo que ele está na default layer, ele está sendo renderizado. Mas se eu colocar ele na layer 1, ó, ele some, porque ele não está renderizando, né? Então se eu vir na câmera e colocar aqui layer 1, o nosso cubo está renderizando. Então, isso só para exemplificar que ele está sendo renderizado pela câmera. Ou seja, se a gente aplicar o nosso efeito de LUT na câmera, ele vai ser aplicado no nosso cubo também. Então vou vir aqui, ó, em câmera, e aí eu tenho a opção de componente aqui no Inspector, e aí eu vou adicionar aqui em Post Effect, Filter, e aí na textura aqui, vou selecionar o LUT que a gente criou. E olha só o que vai acontecer. Agora o nosso LUT está aplicado no nosso objeto 3D e em tudo que a nossa câmera estiver renderizando, tá? Então, você vier aqui, ó, girar meu objeto 3D, ó, você pode ver que ele está com efeito. Se eu aumentar ou diminuir aqui, ele vai funcionar também, tá? Inclusive a correção de cor também vai funcionar nele, ok? Então é assim que se usa em objetos 3D. Essa é uma maneira bem simples, tá, de usar. Dá para fazer coisas mais complexas. E mais o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem o tutorial de fazer vários LUTs em um filtro só, em um efeito só, comenta aí embaixo que eu vou trazer esse vídeo para vocês. É isso, deixa o seu like, se torna membro do canal para receber esses vídeos com antecedência, muito antes, tá? Lá pelo Discord do canal. E tamo junto, espero ver vocês em mais vídeos de Effect House aqui no YouTube. Valeu, falou e até mais. E aí, curtiu o conteúdo? Então não se esquece de dar uma olhadinha aí na descrição para ver o meu clube de membros, que é uma assinatura ali, R$15 por mês, que vai te dar acesso a conteúdo exclusivo aqui de Effect House e outras coisinhas também. Dá um clique aí para você dar uma olhadinha e deixa o seu gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí
para ter sempre vídeos desse tipo. Deixa um comentário mesmo que você não tenha dúvida, tá? Para eu saber se vocês estão gostando ou não. É muito simples para você, mas para mim significa demais. Então não custa nada. Então é isso, valeu e eu te vejo num próximo vídeo.